Vamos continuar falando da agenda de Deus. Temos visto que esta agenda tem compromissos que o próprio Senhor Jesus tem cumprido pessoalmente e de maneira pontual. Ela está dividida em 6 festas e mais um dia sagrado. Hoje falaremos da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ocorre no 7º mês judaico, a partir do dia 15, e sua celebração dura por mais 7 dias. Neste ano de 2020, ela cai entre os dias 3 e 10 de outubro. Na descrição desse vídeo eu coloco as datas da festa nos próximos 10 anos, caso você esteja assistindo esse vídeo em outra época. É no capítulo 23 de Levítico que encontramos o que Deus fala sobre esta festa. Os versículos são de 33 a 44. De imediato notamos várias coisas interessantes sobre ela. Primeiro que de todas as festas, ela é a que mais tem coisas escritas, ocupando o maior espaço no texto. Também é ela que põe fim à aflição do dia da expiação quando Deus diz: vos alegrareis perante o Senhor. É conhecida também como Festa das Cabanas ou Festa da Colheita, e você já saberá por quê. Além disso, há uma curiosidade que se destaca nessa festa que não encontramos em nenhuma outra. Mas por que Festa das Cabanas? Vejamos o texto. Levítico capítulo 23, versículos 34, 42 e 43. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essas tendas são as cabanas que até hoje os judeus, durante a semana da festa, procuram ficar acampados, recordando o tempo em que os hebreus antigos viveram em tendas no deserto. E o que mais marcou a história de Israel nesta época foram 2 coisas: o tabernáculo, que era a tenda principal para culto, e a presença de Deus entre eles. A festa dos tabernáculos é justamente para lembrá-los disto. A principal ordem que eles receberam de Deus foi esta: que fizessem um santuário que seria o tabernáculo. Mas esta ordem seria mais que uma ordem. Seria também uma revelação profética de como Deus lidaria com os homens no decorrer de toda a história. Essa foi a palavra: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. Deus está revelando um padrão profético. Ele está colocando uma ordem e mostrando o que aconteceria ao longo do tempo quando eles obedecessem. Se eles fizessem um santuário, Deus mesmo habitaria no meio deles. Veja como esse padrão profético é verdadeiro. Quase no final das Escrituras, em Apocalipse 21, versículo 3, Deus repete a mesma palavra: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Perceba que Deus não muda no decorrer da história. No final desta terra e deste céu, ele volta a enfatizar a mesma palavra que disse há milênios antes. E por que Deus repete isso? Porque isso é mais que uma promessa dirigida a certo povo. Isso é uma regra que Deus estabeleceu. Quando há um santuário para ele, ele habitará conosco. Os judeus conhecem essa regra há muitos séculos. E você pode imaginar o que sentiam os antigos hebreus ao estarem vivendo em cabanas e vendo por perto o tabernáculo de Deus? Quando comemoravam a festa dos tabernáculos, eles sabiam que Deus poderia visitá-los em suas cabanas, pois era isso que eles esperavam. Por outro lado, nos momentos da história que eles não tinham um santuário, ficavam angustiados porque sabiam que não podiam contar com a presença divina habitando entre eles. Agora você entende o porquê o maior sonho de Israel é que tenham seu templo em Jerusalém. Eles conhecem muito bem o padrão profético que diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas aí você pode estar se perguntando: não está escrito que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens? Sim, mas quando Deus revelou sua vontade a eles, ele não disse que habitaria dentro do santuário, nem ficaria preso lá dentro, mas disse que habitaria no meio deles. Deus estaria presente entre o povo. Essa é a diferença que só quem põe atenção em cada palavra que sai da boca de Deus é que entende. Há muitas palavras que à simples vista parecem se contradizer, mas quem é prudente percebe que elas se complementam, elas se harmonizam quando alguém procura esquadrinhar cada uma delas. Todas as vezes que Deus habitou entre nós, existia um santuário
para ele. Quando eles fizeram o tabernáculo no deserto, Deus habitou com eles e sua presença os guiava pelo deserto. Quando Cristo esteve entre nós, seu corpo era o templo. O Deus Emanuel estava dentro do corpo de Jesus, como se sua carne fosse o próprio véu do santuário. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículos 5, 19 e 20. E também no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 e 21, Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Hoje, o Espírito Santo habita na igreja. Ele foi enviado por Jesus na festa do Pentecoste, porque havia um templo dedicado a ele. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. No mesmo livro, capítulo 6, versículo 19, encontramos: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deu para notar que a palavra templo e a frase habita em vós sempre estão juntas. Enquanto o Espírito Santo e o seu templo, que é a igreja, estão no mundo, eles impedem do anticristo se levantar. Porém haverá o dia que aquilo e aquele que o detém será retirado deste mundo, e então Satanás estará livre para agir. Mas enquanto este dia não chega, devemos congregar, principalmente quanto mais vemos que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. A partir do momento que você passar a entender que se fazemos um santuário, Deus habitará conosco, você também entende tudo o que está ocorrendo no mundo. Você entende por que o diabo estará tão furioso na tribulação quando os judeus construam o terceiro templo. O diabo sabe desta regra divina, que ao ser levantado o templo em Jerusalém, a nação de Israel estará grávida de 42 meses. Satanás não quer isto, e é por isso que hoje em dia Jerusalém é tão disputada. Por que você acredita que a ONU se opõe tanto contra Israel? Por que você crê que há sempre um alvoroço mundial quando se fala em terceiro templo em Israel? O pavor de Satanás quando vê os judeus em Israel é muito grande, e será ainda pior quando comecem a levantar o templo. Em Apocalipse capítulos 11 e 12, dá para perceber isso. O templo já estará em pé e a promessa de Deus habitar na terra terá que ser cumprida. A igreja já estará no céu nesta época. Seremos nós, os sacerdotes do capítulo 4, que estaremos como as 24 ordens sacerdotais, simbolizadas em 1 Crônicas capítulo 24. A última trombeta já terá sido tocada pelo próprio Senhor Jesus, e a festa das trombetas já terá sido cumprida muito antes disso. Na terra estará a mulher com dores de parto. Faltam pouco menos de 42 meses, simbolizando as 40 e poucas semanas que uma mulher fica grávida. Essa mulher é a mãe de Jesus, é Israel, que o trará de volta para reinar e habitar nesse mundo por 1000 anos. Este será o cenário do fim dos tempos. Podemos aprender no vídeo anterior que esta será a época chamada por Jesus de a grande aflição. Em português costumamos chamar de tribulação, mas o nome correto é aflição, pois é justamente o cumprimento do dia da expiação profetizado em Levítico 23. A volta visível de Cristo será o cumprimento da festa dos tabernáculos, porque no momento em que ele volta, ele acaba com uma grande aflição, tal como em Levítico nós encontramos. No primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor. O Senhor Jesus também diz sobre o fim da grande aflição, no sermão profético no Monte das Oliveiras. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
glória. Esse é o momento em que o sumo sacerdote, com seus 24 grupos de sacerdote, saem do Santo dos Santos, como ensina o dia da expiação, e aparecem todos ao povo de Israel afligido. Em Zacarias capítulo 14, versículo 5, nós encontramos esta palavra: então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. O dia da expiação finalmente terminou. Começa agora a festa dos tabernáculos. Deus está habitando no mundo. Veja a ordem dos acontecimentos. A igreja foi arrebatada. A aflição começou e está no seu auge. A aflição de Israel acaba quando Jesus chega. Perceba como isso se harmoniza perfeitamente com o cumprimento das festas na agenda de Deus. Primeiro a festa das trombetas, depois o dia da expiação, depois a festa dos tabernáculos. Mas não acabou. Jesus continua profetizando agora sobre um grande ajuntamento que ele enviará os seus anjos para realizar. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Se nota que estas trombetas não são tocadas por Jesus, mas os anjos com rijo clamor de trombeta são os que estão tocando. Mas o que é que realmente está acontecendo? Está se cumprindo a festa dos tabernáculos. Sim, a festa dos tabernáculos, que também é chamada de festa da colheita. Mas não seria esta colheita o arrebatamento? Ou será que não seria este o cumprimento da festa das trombetas? A resposta para estas duas perguntas é a mesma. Não pode ser, porque a festa das trombetas acontece antes da aflição, e bem mais antes que a festa dos tabernáculos. Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Ele anunciou as festas numa ordem exata, e Jesus vai cumpri-las nesta ordem exata. E não podemos nós desordenar a ordem de Deus. Observe novamente a ordem das festas e compare com o que está acontecendo em Mateus 24, dos versículos 29 a 31. As festas são estas: primeiro, festa das trombetas; segundo, dia da expiação, a grande aflição; e terceiro, festa dos tabernáculos. No final da tribulação, o Senhor Jesus diz em Mateus 24 que primeiro terminaria a aflição. Em segundo lugar, aparece Jesus no céu, e só depois que os anjos tocam a trombeta. Portanto, dizer que esta colheita, depois da tribulação, é o arrebatamento ou é o cumprimento das festas proféticas é um erro grave. Isso é desordem, não está de acordo com a palavra de Deus. No arrebatamento, é Jesus quem tocará a trombeta, muito antes da festa dos tabernáculos. Primeiro ele cumprirá a festa das trombetas. Ele tampouco vai primeiro aparecer e depois arrebatar. Ele não cumpriria a festa dos tabernáculos antes da festa das trombetas. E isso também não pode acontecer no mesmo dia, arrebatamento e segunda vinda, visto que entre as duas festas há a grande aflição no meio delas. A festa das trombetas e a festa dos tabernáculos são celebradas e cumpridas em tempos diferentes. Se você concorda que a segunda vinda de Jesus é o cumprimento da festa dos tabernáculos, você tem que concordar que o arrebatamento vem antes, e antes da aflição também. Portanto, estes versículos de Mateus 24 não podem ser o cumprimento das últimas festas, e muito menos pode ser o arrebatamento, junto com a segunda vinda visível do Senhor. Lembre-se, não podemos desordenar a ordem de Deus. As primeiras 4 festas foram cumpridas rigorosamente na ordem que estava anunciada. Jesus não ressuscitou antes de morrer e nem enviou o Espírito Santo antes de ser sepultado. Todos os cumprimentos da profecia respeitavam a ordem anunciada nas Escrituras. Então concluímos que a ordem dos próximos eventos proféticos será da mesma forma, como disse Deus. Primeiro a festa das trombetas, depois o dia da aflição ou expiação, e só depois a festa dos tabernáculos. Cada uma dessas festas simbolizam profecias que vão se cumprir. Só dessa forma é que vemos uma perfeita harmonia no cumprimento das profecias. Mas voltemos agora a Levítico capítulo 23. Temos algo muito curioso ainda para mostrar. O trecho da festa dos tabernáculos começa no versículo 33 e vai até o 44. É o maior de todos. Mas não é só isso. À medida que vamos lendo, percebemos que a descrição da festa termina no versículo 38, e logo após, do 39 em diante, de maneira incomum, Deus repete a descrição da mesma festa. Sim, ele fala da festa dos tabernáculos 2 vezes. Ele não faz isso com nenhuma outra festa da sua agenda, mas ao se tratar da festa dos tabernáculos, encontramos 2 vezes. E eu creio que você já sabe o porquê. Porque Jesus virá 2 vezes a este mundo e cumprirá pessoalmente as 2 festas de tabernáculos. O primeiro trecho
trecho, do versículo 33 ao 38, ressalta as ofertas oferecidas, mostrando que na sua primeira vinda, Jesus veio para oferecer-se como sacrifício. Já o segundo trecho, dos versículos 39 ao 44, não há oferta, já que ele fez o seu sacrifício uma vez para sempre. Mas em contrapartida, lemos as palavras descanso, alegrareis, perpétuo, celebrareis, confirmando que ele voltará para pôr fim à aflição do povo de Israel, estabelecer o milênio do descanso, o milênio sabático, e de maneira perpétua habitar conosco. Logo, o que concluímos é que a sexta festa da agenda de Deus se divide em duas. São duas festas dos tabernáculos, e apesar de elas terem suas diferenças, certamente também têm semelhanças. E qual é a primeira semelhança absurdamente evidente entre elas? A data que elas se cumprem. Tanto o versículo 34 como o versículo 39 dizem que elas se cumprem no mesmo dia 15 do 7º mês, o mês do descanso. Deus não precisaria repetir a mesma data. Ele já havia dito uma vez, mas Deus é infinito em sabedoria e nos deixa pistas dos seus padrões proféticos. As duas festas se cumpririam num mesmo dia e num mesmo mês. Mas tem como saber que dia ele veio na primeira vez? Sim, quem nos deixou a pista para que no futuro se descobrisse foi o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. No capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Aparentemente, não há nada demais nesse versículo que já conhecemos muito bem, a não ser que o texto diz: habitou entre nós, o que nos faz lembrar a festa dos tabernáculos. Mas é muito mais do que isso. Deus inspirou e conduziu o apóstolo a escrever em grego uma palavra diferente. Na verdade, um verbo que nenhum outro escritor do Novo Testamento usou. Em grego, João escreveu desta forma: "E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós." Em português, os tradutores usaram habitou, porque o verbo tabernacular não existe em nossa língua. No entanto, o Espírito Santo nos mostra abertamente que Jesus nascia justamente numa festa de tabernáculos. O verbo habitar em grego existe e poderia ser escrito de 3 formas diferentes, pelo menos. O próprio João usou esses verbos em outras ocasiões, porém aqui ele escreveu de propósito tabernacular. Ele quis nos deixar um recado e, graças ao Espírito Santo, estamos hoje em dia entendendo isso. Há outros estudos, inclusive, baseados no Evangelho de Lucas, onde indicam que, conforme o tempo em que Isabel, mãe de João Batista, deu à luz a ele, se pode calcular aproximadamente o tempo do nascimento de Jesus, o que nos mostra o mesmo resultado. Jesus Cristo nasceu numa festa de tabernáculos. Hoje é a festa de tabernáculos. Num dia como hoje, Jesus vinha a este mundo pela primeira vez. Agora responda com sinceridade: se Jesus cumpriu a primeira festa dos tabernáculos no mesmo dia que ela é celebrada, e se a segunda festa dos tabernáculos se cumprirá no mesmo dia que a primeira se cumpriu, qual será o dia e o mês que Jesus vai vir pela segunda vez? É óbvio que será num dia 15 do mês 7º do calendário hebraico. Deus não muda. Ele cumpriu à risca os compromissos de cada festa bem no dia delas. Ele não chega atrasado. Jesus é rigorosamente pontual ao cumprir a sua palavra. Ele disse em sua palavra que as duas festas dos tabernáculos teriam a mesma data. Ele chegou a este mundo no dia de uma festa de tabernáculos. E é isso que vai acontecer novamente, com certeza. Duvidar disso é duvidar da competência e da fidelidade de Deus. Eu sei que tudo isso assusta um pouco, porque alguém logo vai falar: mas Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. Justamente, mas como você já ouviu no início desse vídeo, que há palavras que, ainda que parecem se contradizer, elas se encaixam e se harmonizam quando prestamos muita atenção a cada uma delas. Quando Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, ele já tinha terminado de falar sobre a segunda vinda visível e agora falava de outro assunto e de outra situação. Ele falava agora sobre os dias anteriores ao dilúvio, quando Noé foi separado dos demais e entrou na arca com a sua família. E então continua a dizer: não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em seguida ele afirma que alguns seriam tomados e outros deixados, para então repetir a mesma frase:
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está claro que ele não falava mais sobre a sua segunda vinda visível, mas sim do arrebatamento da igreja, em que ninguém iria perceber, assim como foi nos dias de Noé. E é impressionante quando lemos o mesmo discurso em Lucas. Lucas mostra que os dois discursos foram feitos em tempos distintos. No capítulo 17, Jesus fala de arrebatamento, e só no capítulo 21 do Evangelho de Lucas é que ele fala do final da tribulação e da segunda vinda. O arrebatamento, segundo Lucas, ocorre antes da segunda vinda, tanto no discurso como no cumprimento. E digo mais, como também na festa. A festa das trombetas acontece muito antes da festa dos tabernáculos. O dia e o mês da segunda vinda se sabe que é o mesmo do dia da primeira, o dia da festa dos tabernáculos, ou seja, dia 15 do sétimo mês, o mês chamado de Tishrei. A partir do início deste mês, se conta 15 dias, e esta é a data. Porém, como saber qual é o primeiro dia deste mês para começar a contar 15? Não tem como saber. Esta é a questão. Nossos meses começam à meia-noite do dia 1º. Todos sabemos quando começa cada mês, desde janeiro até dezembro. Porém, no calendário judaico não é dessa forma. Ninguém sabe o dia e a hora de quando começa o sétimo mês. E o mais interessante é que o dia 1º do sétimo mês, o mês Tishrei, é exatamente a festa das trombetas, a festa em que o arrebatamento será cumprido, justamente o momento em que ninguém sabe o dia nem a hora. Esse é o dia desconhecido. Seria preciso, e é preciso até hoje, e continuará sendo preciso, que um atalaia esteja olhando para o céu durante uma semana, até o momento em que a lua começa a aparecer. Só nesta hora é que se tocavam as trombetas e se celebrava a festa das trombetas, a festa do arrebatamento que ocorre antes da grande aflição e bem antes da festa dos tabernáculos. Perceba como as peças estão se encaixando nesse quebra-cabeças. O dia e a hora da festa dos tabernáculos, qualquer um pode saber. A partir do dia 1º se conta 15, e este será o dia exato. Mas a festa das trombetas, todos os anos, só Deus pode saber quando ela inicia. Portanto, continuaremos sem saber qual será o dia e a hora do arrebatamento. Mas uma coisa sim sabemos: qual será a festa. Logo, um será o dia do arrebatamento e outro diferente será o dia da segunda vinda de Jesus ao mundo. Agora preste atenção nesses versículos do livro do profeta Zacarias, capítulo 14. O Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Mas por que a festa dos tabernáculos será tão destacada nos anos em que Jesus reinará neste mundo? Porque será um recordo do dia em que ele voltou à terra e continuará habitando ou tabernaculando entre nós. O Senhor Jesus cumprirá pontualmente os próximos compromissos da sua agenda com o mundo. Ele já cumpriu pontualmente não a 4, mas sim a 5 compromissos dessa agenda. Falta apenas 2. E essas 2 festas que faltam, ele as vai cumprir bem no dia que elas são celebradas. Ou você acha que depois que tudo isso acabar, você e eu olharemos para trás e veremos que todas as festas se cumpriram justo no dia da sua celebração, exceto a festa das trombetas? Você acha mesmo que Jesus vai pular, ou falhar, ou deixar um buraco em uma delas? Por que Jesus não seria pontual só na 5ª festa, sendo que em todas as 7 ele foi extremamente preciso? Perdoe-me em dizer, mas este Deus não tem cabimento nas profecias que são tão perfeitas. Tishrei, o mês do descanso.
Deus, em Levítico 23, escolhe o 7º mês para ser o mês do descanso. Em todas as demais festas, não há esta palavra. Porém, nas próximas festas que estão para se cumprir, encontramos a palavra descanso. Assim como o 7º milênio é o milênio do descanso, o 7º mês também o é. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o descanso é o fim das coisas. Lembre-se da criação. Deus trabalhou desde o primeiro dia até o 6º, quando criou o homem. Mas no 7º dia da criação, ao ter finalizado sua obra, ele descansou. O descanso indica o fim de uma jornada, o fim de um ciclo que se fecha. Isso é tão verdade que até as palavras em hebraico no princípio, que estão em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e 7º mês, são expressões que têm algo em comum. Em hebraico, Bereshit, que quer dizer no princípio, ao contrário se lê Tishrei, que significa 7º mês. Tishrei é o mês do descanso, é o inverso do princípio, justamente o fim. Tishrei é o mês que Jesus cumprirá pontualmente a festa das trombetas e depois a festa dos tabernáculos. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas ao completar todo esse estudo de mais de 7 vídeos, podemos compreender quais serão as festas em que Jesus cumprirá o arrebatamento e a segunda vinda. Tais festas são trombetas e tabernáculos. Ambas caem no 7º mês, Tishrei, o mês da volta de Cristo. Eu espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida e acrescentado muito na sua fé. Se inscreva nesse canal, porque nós estaremos lançando próximos vídeos ainda mais impactantes. Deus abençoe e compartilhe.